Paz do Senhor, irmãs. Aqui quem fala é Amanda, faço parte do Café com Jesus e as Amigas. Nós estamos no propósito de 40 dias do livro Primeiro em Mim, Depois Através de Mim, da nossa amada Denise Nicola. Hoje é o 26º dia, com o tema Sou Templo do Espírito Santo. Texto base, 1 Coríntios 3, 16 e 17, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E para complementar, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esses dois textos nos mostram, irmãs, que cuidar do nosso corpo vai além de uma questão de saúde física. É um ato de adoração e respeito ao Senhor. Sabemos que não é simples estarmos vigilantes na prática do cuidado do tempo devocional, da alimentação, do exercício físico, do sono de qualidade, do descanso, do consumo adequado de água, também do cuidado mental, emocional e também do autocuidado com a aparência. Eu creio que nós podemos pedir ajuda e sabedoria do alto para conseguir realizar todos esses cuidados com o templo do Espírito Santo, pois o próprio Espírito Santo é aquele que nos ajuda em cada um desses aspectos. E eu quero compartilhar e refletir com vocês, irmãs, um pouquinho de cada uma dessas áreas. Tempo devocional. É o nosso tempo com o Senhor. É o nosso momento de encher o nosso tanque espiritual, de nos abastecer, nos encher do Senhor, que é o nosso Pai. Mateus 6, 33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em Lucas 4, versículos 3 e 4 diz: E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando nós priorizamos o momento de oração, de leitura da palavra, nós estamos alimentando o nosso espírito. E é essencial alimentar o nosso espírito para que nós possamos manter o equilíbrio com as demais áreas da nossa vida. Em Provérbios 31, diz que a mulher que teme o Senhor será louvada. Eu vejo que esse é o segredo dessa mulher virtuosa para conseguir equilibrar os mesmos papéis da vida que nós temos hoje. Esse tempo de devocional, esse tempo de estar no secreto com o Pai, de estar aos pés do Senhor como Maria, é escolher a melhor parte. Estamos ofertando as primeiras horas do nosso dia como primícias e recebemos sua presença. Nós, nesse momento, recebemos a presença do Senhor, que é um presente para nós, estarmos em comunhão com o Pai. A alimentação também faz parte do templo e do nosso templo físico. Em 1 Coríntios 10, 31 diz que Paulo exorta, portanto, quero vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Cuidamos da alimentação quando optamos por alimentos criados por Deus, alimentos que foram plantados na terra, alimentos naturais. E esses são os alimentos mais nutritivos para o nosso corpo e fornecem a energia boa para o nosso bem-estar. Provérbios 31, 15 diz que antes de clarear o dia, a mulher virtuosa se levanta. Ela prepara comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Esse versículo de Provérbios nos revela que nós mulheres temos um papel importante na escolha e na influência dos alimentos para a nossa família, e nossas decisões podem glorificar ou não a Deus. O livro de Daniel ensina, no primeiro capítulo, sobre a importância de cuidar do nosso corpo de acordo com os princípios que Deus nos deu.
reconhecendo que o que escolhemos para alimentar o nosso corpo pode ter impacto significativo na nossa saúde e também na nossa caminhada de fé. Por isso que muitas de nós praticamos o jejum de Daniel. Essa é uma dieta de um exemplo de estilo de vida simples, de uma alimentação simples, baseado em alimentos naturais. Ela não é uma regra, mas ela possui algumas orientações de como nós podemos melhorar a nossa alimentação diária, consumindo mais legumes, mais frutas, mais verduras. E essa escolha de cuidar do que colocamos no prato é um princípio de entender que o Senhor, Ele quer que nós evitemos excessos. Nós podemos experimentar muitas coisas, doces, pratos que são bons aos nossos olhos, nós não precisamos nos excluir tudo da nossa alimentação, mas algo que Deus diz é moderação. Moderação, equilíbrio, domínio próprio. Então, o Senhor nos chama para esse lugar de evitar excessos e as tentações de alimentos ricos em açúcar, gordura, substâncias prejudiciais como aromatizantes, conservantes. E eu creio que o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, desde a nossa alimentação, desde o consumo de água, desde o tempo da importância de buscarmos ao Senhor, porque esse tempo de passar, tempo devocional, era o tempo em que o homem se encontrava com o Senhor. Na viração do dia, nós fomos criados para termos esse tempo de relacionamento com o Senhor. Assim como alimentar o espírito é importante, alimentar o corpo físico também. E eu creio que tudo que Deus criou é bom, porque é isso que diz a palavra em 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, sendo recebido com ação de graças. Então nós devemos reconhecer e agradecer a Deus pelos alimentos que Ele nos proporciona, entendendo que Ele é a fonte de todas as coisas boas. Tudo que Deus fez é bom. Que nós possamos, a partir de hoje, ou se você já pratica, irmãs, manter uma alimentação saudável, para cuidar do templo físico e do templo espiritual. O exercício físico. Provérbios 31, 17 diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. O que me chama a atenção nesse versículo é essa palavra, essa parte que fala assim, ó, seus braços são fortes e vigorosos. Eu imagino que ela pegava peso, o que fazia com que seus braços fossem fortes. Naquela época não tinha academia, como tem hoje. Hoje nós temos vários recursos, inclusive nem precisamos sair de casa para praticar atividade física. Temos o YouTube que nos ajuda muito. Então, antigamente o trabalho era manual, era braçal, e que nós possamos nos inspirar nessa mulher, encontrar na uma atividade física que nós nos identificamos para praticar com regularidade. Como forma de manter o nosso corpo saudável, nosso corpo precisa de movimento, a atividade física é tão importante, nós não temos noção do quão benéfico é para o nosso corpo físico e para a nossa saúde mental. Alguns médicos de saúde mental dizem que não é somente o remédio que vai te dar um apoio, mas a atividade física, ela é uma coadjuvante também nessa melhora de quadro de depressão, de ansiedade, de outros transtornos mentais. E quando a preguiça e o desânimo bater assim em nós, que nós possamos nos lembrar que nós estamos fazendo atividade física, querendo às vezes até desistir, nós estamos fazendo atividade física, não apenas por nós, mas para glorificar a Deus com cada movimento. E nós podemos começar hoje com uma caminhada. É algo simples, meia hora, 40 minutos, vai fazer muita diferença. Eu creio que é uma semeadura, nós estamos plantando. Cada sementinha vai frutificar e nós iremos colher para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Sono de qualidade, descanso. Salmo 4, 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu,
me faz repousar seguro. Salmos 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde ou comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse versículo nos diz sobre a importância do descanso e do sono, nos lembra que a vida não deve ser vivida de uma forma ansiosa, com excesso de trabalho, busca constante por controle, pois Deus concede sono aos seus amados. Eu sei que tem muitas irmãs que sofrem por isso com insônia, muitas pessoas sofrem com insônia. E eu oro nesse momento para que o Senhor repreenda esse espírito de insônia e que em nome do Senhor Jesus, que se nós estamos provocando essa insônia de alguma forma, que o Senhor venha nos revelar, trazendo clareza, trazendo luz, para que nós possamos agir de uma forma correta, uma forma que agrade ao Senhor e que o nosso corpo seja respeitado para a honra e glória do Senhor e cumpra a sua função natural e normal, conforme foi criada pelo nosso Pai. Eu creio que o sono é uma dádiva divina dada por Deus, é o Senhor que dá, como forma de renovação, de descanso para o corpo e para a mente. A palavra nos alerta que por mais que nós vamos nos esforçar, ou que nós nos esforçamos, que nós buscamos realizar nossas tarefas, nossos projetos, sonhos, às vezes por conta própria, na força do braço, sem confiar em Deus, nosso trabalho será vão. O descanso, ao contrário, é algo que Deus proporciona. Tanto o sono quanto o descanso é algo proporcionado por Deus. O sono é um mandamento, porque a gente precisa dormir, assim como o descanso, né? O corpo foi programado para dormir. Sem sono, sem saúde. Sem descanso, sem saúde. Nos 10 mandamentos, Deus fala para descansar. É um mandamento. E o Senhor, quando nós descansamos, nós confiamos que Deus cuida de nós. Quando o Senhor nos dá o sono necessário para que nós possamos recuperar forças para os desafios diários. A Bíblia também nos ensina que o descanso é essencial para a nossa saúde física, emocional e espiritual. O descanso não é apenas uma pausa. Não é. O descanso não é somente uma pausa, mas é uma forma de reconhecer que somos limitados e dependentes de Deus e que também o obedecemos, porque se há um mandamento, se está nos 10 mandamentos, que o Senhor possa nos ajudar. Esse é um grande desafio para mim. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Às vezes o sono foge, irmãs, porque nós estamos preocupados, nós estamos acelerados, nós estamos ansiosos, nós estamos com medo, são tantos sentimentos que povoam a nossa mente, que a nossa alma fica agitada, mas que nós possamos encontrar descanso no Senhor. Que assim como o Salmo 23 diz que o Senhor refrigera a nossa alma, que esse refrigério, que o Senhor possa nos levar a águas tranquilas, que as nossas mentes e as nossas emoções, que muitas vezes parecem estar como aquela tempestade na Bíblia relatada, que nós possamos encontrar em Jesus, assim como diz no Salmo 23, descanso, refrigério, que nós possamos deixar-nos ser guiadas para a água de descanso pelo Senhor Jesus. Amém? E eu creio que esse descanso é espiritual, porque nos faz lembrar de que a confiança em Deus traz paz e descanso para o nosso interior. Além de descanso físico, ele traz paz para o nosso interior. Que esse descanso possa trazer o descanso para a nossa mente também. Que nós possamos descansar o nosso coração e a nossa mente, as nossas emoções em Deus. Que nós possamos, nesse momento, estar conectados num momento de contemplação, de quietude, entendendo que o Senhor tem controle e é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as situações. O sono e o descanso são fundamentais para que nós possamos, em nome de Jesus, entender que Deus cuida de nós
e que nós possamos confiar na sua provisão e proteção. Muitas vezes a pressa, o mundo atarefado, as demandas do dia a dia podem nos fazer pensar que descansar é um desperdício de tempo, que não dá. Mas, na realidade, o descanso e o sono é uma parte vital do cuidado do nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito e nós precisamos obedecer ao Senhor. Na palavra trata sobre descanso e sobre sono. Então, como é importante para o Senhor, que possa ser importante para nós. E que sejamos intencionais em criar momentos de descanso e renovação em nossa rotina diária, seja para nós, como mulheres, seja para nossa família. E às vezes até diário, semanal e anual, férias. É muito importante termos momentos de descanso, momentos de quietude, para que nós possamos nos conectar mais com Deus e criar memórias com a nossa família. Água para nutrir o nosso corpo. Jesus nos ensinou em João 4,14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água é essencial para o bem-estar do corpo. O corpo necessita, nosso corpo 70% é água. Então, tanto a parte interna, nossos órgãos, quanto tanto o interno, que são os nossos órgãos, como o externo, a nossa pele, os dois precisam de muita água. E que nós possamos cuidar disso, que nós possamos ter uma garrafinha, estar sempre lembrando da água, a água, assim como naquela mulher que foi buscar água no poço. Que nós possamos buscar a água da vida, que é Jesus, todos os dias. E que nós possamos também alimentar as nossas células de água, nosso corpo de água, porque a água regula muitas funções vitais, como circulação, digestão, eliminação de toxinas. Às vezes a gente está com dor de cabeça e é falta de água, às vezes a gente acha que está com fome e é sede. Então, assim como nós precisamos alimentar de água, assim como nós precisamos alimentar da água viva, que é Jesus, para alimentar a nossa alma, nós também precisamos da água física, para cuidar de todas as funções do nosso corpo. E cuidar dessa hidratação é uma maneira de honrar o corpo que Deus nos deu e preservar a nossa saúde para cumprir os propósitos que Ele tem para cada uma de nós. Nosso cuidado emocional e mental. Filipenses 4, 6 e 7 diz que por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Através desse versículo, Deus nos ensina a levar as nossas preocupações a Ele em oração. Primeiro a Ele, primeiro ao Senhor. Podemos conversar com outras pessoas, sim, com prudência, né, escolhendo uma pessoa de confiança para desabafar, para pedir, de repente, um conselho. Mas conselho a gente pede para pessoas que realmente se mostram maduras na fé. Então, mas o nosso objetivo, em primeiro lugar, Deus fala que é uma ordem. Existe uma hierarquia. Sejam tudo conhecidas diante de Deus. É Deus que deve ser o primeiro. E com gratidão. E assim Ele promete nos conceder uma paz que excede todo entendimento. Não é fácil praticar a gratidão, mas é um mandamento do Senhor. A gratidão tem tantos benefícios, que nós possamos também entender que esse princípio de gratidão, de dar graças ao Senhor mesmo nos momentos difíceis, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos para que nós possamos entender e enxergar todas as bênçãos escondidas, às vezes no nosso dia a dia, que nós não valorizamos, mas que são bênçãos. Muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas vidas que muitos sonham, muitos oram, e nós temos, e muitas vezes depois que nós temos, nós nem agradecemos. Muitas vezes nós temos coisas pelas quais nem oramos, mas que nem temos ciência de que são importantes e que outras pessoas oram pelo que nós temos.
que nós possamos ser gratos, não agir como aqueles 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer ao Senhor, que possamos agradecer ao Senhor todos os dias, ter um caderno da gratidão para colocar pelo menos 3 coisas, registrar, porque quando nós escrevemos, nós registramos na nossa mente, no nosso coração, criar um memorial de tudo que o Senhor faz por nós. E mesmo nos momentos difíceis, eu creio que o Senhor pode nos revelar a bondade do Senhor. Nós podemos ver a bondade do Senhor todos os dias. Tá, Salmo 23, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Eu verei a bondade do Senhor também. Tem um outro salmo que fala que nós veremos a bondade. Deus é bom o tempo todo, independente da situação, mesmo que o nosso coração e as nossas emoções às vezes não consigam entender muitas coisas. E que nós possamos, nesse momento de talvez frustração, recorrer à palavra de Deus e experimentar a renovação e a paz na nossa mente, que nós possamos renovar a nossa mente na palavra, ela que traz o refrigério para nós, que nós possamos entender que é só em Deus que nós encontramos o refrigério na nossa alma, para o nosso espírito, para os nossos pensamentos, e quando não conseguimos ler a palavra, que nós possamos colocar a Bíblia em áudio e ouvir, possamos colocar um louvor, estar ali concentrada e conectada com Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor revele também áreas do nosso coração que precisam ser tratadas, como a falta de perdão, a comparação, o orgulho, a arrogância, a murmuração, a ingratidão, a fofoca, a inveja. Todos nós precisamos ser tratados em alguma dessas áreas. E quando nós entregamos essas questões a Deus, reconhecemos, confessamos, Ele nos ajuda a curar e transformar nosso interior. E também o autocuidado com a aparência faz parte do templo do Espírito, assim como nós temos o cuidado de arrumar uma igreja, de arrumar um ambiente, de arrumar até a nossa casa física, que nós possamos entender que nós temos que nos cuidar da nossa aparência. Em 1 Timóteo 2,9 diz, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. E Lucas 15:22 diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Deus valoriza a nossa roupa espiritual, que é muito importante. Fala isso também em Provérbios 31. Mas Ele também valoriza a nossa roupa física. E a sua palavra revela isso em diversas áreas, né? Deus fala sobre o linho, Deus fala sobre vestes espirituais, fala sobre a veste nupcial, quando Deus virá nos buscar como a noiva de Cristo. Então a palavra vestes está relatada na Bíblia do início ao fim. E Deus se importa com isso. E nós também devemos valorizar o cuidado com a nossa aparência, não por vaidade, mas como um reflexo do amor que Deus tem por nós. Nosso corpo é um templo sagrado e deve ser tratado com respeito, com dignidade. Nós somos filhas do rei, princesas, e isso deve se refletir na forma como nós cuidamos de nós mesmas. Imagine como se veste a princesa Kate. Ela se veste com modéstia, mesmo no seu dia a dia, mas ela se veste de uma forma que representa o reino. Ela representa a realeza. Então, eu creio que essa palavra que fala em Timóteo, para nós nos vestirmos de uma forma modesta, com decência, com descrição, e cuidado também, o cuidado de vestirmos nós mesmas de uma forma apresentável para os de fora. Às vezes a gente se arruma para o trabalho, para uma festa, para ir para a igreja, para ir para um evento, para um congresso, mas em casa a gente fica desarrumada, com coque, sem maquiagem, com aquela cara de que acabou de acordar, com uma roupa qualquer. De repente, se toca a campainha, a gente pode até passar vergonha. Então, será que isso agrada ao Senhor? Esther, ela se preparou 1 ano com cuidados e beleza para o rei. A palavra de Deus valoriza, não o excesso de cuidado com a beleza. Não é beleza, é a beleza simples, que às vezes a palavra de Deus diz que a alegria aformoseia o rosto.
coração alegre a formoseia o rosto. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nos apresentar para nós melhor e para os nossos, para a nossa família. Seja arrumar o cabelo, arrumar o cabelo, fazer um penteado simples, passar um batom, um rímel, um perfume, cuidar até das nossas unhas. A gente pensa que não, mas as pessoas prestam muita atenção nas nossas mãos. Isso não é apenas sobre aparência, mas é sobre demonstrar respeito próprio nosso e honrar o Pai. Eu creio que a nossa família merece o nosso melhor. No começo pode até parecer um pouquinho estranho, mas depois, com a tendência, nós nos acostumamos a nos vermos bonitas no espelho, lembrando que as nossas vestes espirituais são as mais importantes. Mas eu creio que Deus também acredita que Deus também se importa com a nossa veste física. 1 Pedro diz que a beleza de vocês não seja exterior, como as tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, as nossas vestes espirituais são tão importantes quanto as físicas, pois elas revelam, refletem quem nós somos em Cristo. Irmãs, todos esses aspectos do templo do Espírito são muito desafiadores para mim e eu acredito para vocês também. Mas eu creio que o que nos conforta é que o Espírito Santo nos ajuda e nos ensina todas as coisas que o próprio Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E eu creio que sem ele eu nada posso, mas com ele eu posso todas as coisas. E ele vai nos ajudar a tratar, a cuidar desse templo que nos foi dado, comprado com o sangue de Jesus na cruz, da melhor maneira. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a cuidar do nosso corpo, do corpo que Tu nos deste como um templo sagrado, honrando ao Senhor com as nossas atitudes e escolha. Pai, nos revela o que temos feito que tem Te desagradado, Senhor, comportamentos que prejudicam a saúde física, mental e espiritual. Pai, nos revela hábitos que praticamos que nos afastam de Ti, ou se temos ignorado Seus princípios, Te entristecendo ou até apagando a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Entendemos que o cuidado com o corpo não é só uma questão de saúde, mas de mordomia, porque é um princípio bíblico e que possamos ter consciência de que iremos prestar conta de tudo que o Senhor nos deu, inclusive do nosso corpo. Nós somos morada do Teu Espírito e queremos Te honrar. Pai, nós queremos Te glorificar, nos alinhe à Sua vontade, nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que eu e minhas irmãs Te pedimos em nome de Jesus. Amém.